Hoje nós vamos voltar para o que deveria ter sido pregado em 22 de março de 2020. Deuteronômio capítulo 4, verso 44, até capítulo 5, verso 5. Deixa eu explicar uma coisa aqui aos irmãos. Talvez alguém possa ter feito a mesma pergunta que eu me fiz. Por que em 3 meses a gente não retornou para a sequência comum das pregações? Eu me fiz essa pergunta algumas vezes e sempre que eu me perguntava, eu chegava à seguinte conclusão. O tempo que nós estávamos vivendo não era um tempo normal, comum. E a estrutura que foi pensada aqui para seguirmos a sequência das pregações é para que no momento do culto nós tivéssemos essa instrução de ensino. Mas ali, naquele tempo, as famílias estavam angustiadas, existia muito medo de perda de emprego, da vida, questões em relação à morte, a vírus, o que é mais importante. Então, eu pensei que não era realmente um momento para voltar para essa sequência. Até didaticamente para a igreja saber, nós não estamos numa época normal, as coisas não estão bem. Então por isso que eu segui uma outra sequência de estudos sobre sofrimento durante a semana, sobre a respeito de contentamento, final de semana santificação, essa estrutura que foi pensada de ensino foi própria para aquela época, para ficar marcado para aquela época. E agora voltamos ao curso normal da nossa vida e voltamos também à pregação sequenciada. Então, só para quem ficou com dúvida porque a gente não teve sequência de pregações, minha lógica foi essa. Eu acho que eu estava num caminho que a igreja precisava. E agora voltamos para Deuteronômio 4, que é inclusive o texto imediatamente anterior à entrada nos 10 mandamentos. Ou seja, próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos ter a pregação no prólogo dos 10 mandamentos e depois mandamento por mandamento. Então o texto diz assim, verso 44 do capítulo 4 de Deuteronômio. Acompanha a leitura, por favor. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Além do Jordão, no vale de fronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bassã, 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol, desde Aroé, que está à borda do vale de Arnon, até o monte Siom, que é Hermon. E toda a Arabá, além do Jordão, do lado oriental, até o mar da Arabá, pelas faldas de Pisga. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que aprendais e cuideis em cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo, eu estava em pé, entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte. Somente até aí. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, retomamos agora o curso normal das pregações durante os cultos na tua casa. Curso esse que começou lá em Gênesis capítulo 1
dia 12 de agosto de 2012, e hoje nós chegamos a Deuteronômio 4 e Deuteronômio 5. Obrigado por ter nos trazido até aqui novamente, nesse ponto da tua sagrada lei. E nós rogamos, Senhor, que na manhã do teu bendito dia, dia do Senhor, que voltou a fazer todo sentido para a nossa vida agora, quando estamos no culto, o Senhor, por meio do teu Filho, possa falar. Fale, ó Deus, poderosamente. Use, Senhor Deus, o teu servo com suas muitas imperfeições, para que o Evangelho seja pregado de maneira clara, profunda, simples, e com isso o teu povo seja exortado, seja reanimado, e aqueles que não te conhecem, Senhor Deus, possam te conhecer essa manhã. Ajude-nos, ó Senhor, no nome de Cristo, o nosso Deus. Amém. Se tem uma coisa que naturalmente a gente não sabe fazer, é obedecer. Toda a natureza do homem, toda a estrutura humana não é feita para a obediência depois da queda. Então, sempre que nós somos colocados em alguma situação em que há alguém que tem autoridade sobre a nossa vida, nós temos dificuldade de nos submeter. Quando você é filho, crianças e jovens aqui sabem, estão ainda na casa dos seus pais, é difícil demais a gente obedecer. Eu sei o que é isso aí porque eu sou filho também. Então o pai e a mãe nos dizem alguma coisa, a gente não entende. Não entende quais são as motivações, não entende quais são os propósitos. E a consequência lógica para isso é rejeitar. É não querer fazer aquilo que nos está sendo mandado. A obediência nunca é natural. Isso acontece também quando você, como esposa, recebe uma ordem do seu esposo. Isso acontece quando você é funcionário e recebe uma ordem do seu superior. Isso acontece quando você é ovelha e recebe uma orientação do seu pastor. Nunca é natural a obediência. E isso é tão visto no meio da sociedade que passou a ser até mesmo um referencial de vida, para, especialmente na nossa época, romper com esse tipo de estrutura. Porque alguns vão dizer que esse tipo de estrutura é uma estrutura opressiva. Você se submeter à autoridade de alguém é opressão. Então uns vão para o campo fugir de qualquer tipo de ordem e de autoridade, anarquistas, libertários, eles não desejam ter governo, eles não têm paciência para viver numa estrutura familiar. E outros vão para a tirania, para subjugar o inferior a todo custo. A Escritura, ela não nos ensina nem fugir da autoridade, buscar anarquia, libertarianismo, nem nada desse tipo. Na igreja também existem aqueles que dizem que nós somos guiados pelo Espírito, aqui a gente não precisa de pastor, de presbítero. Tem denominações que são conhecidas por esse tipo de esquema, de estrutura. Nem também a tirania, onde você só faz alguma coisa quando você recebe uma ordem. Mas o equilíbrio da palavra de Deus é que nos orienta em todos os papéis que nós desempenhamos na sociedade. É o equilíbrio. Porque a Bíblia nos faz ver as coisas em outro sentido. A Bíblia nos ensina a olhar para a autoridade com outra perspectiva. Quando o apóstolo Paulo vai ensinar a igreja de Éfeso o que é se submeter, primeiro ele diz lá no capítulo 5: não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele passa em seguida a dizer o que é ser cheio do Espírito. Ele diz: sujeitai-vos uns aos outros no Senhor. Aí ele olha para as mulheres da igreja e diz: esposas,
se submetam aos seus maridos. Maridos, amem suas esposas. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Pais, não irriteis os vossos filhos. Servos, obedeçam ao seu Senhor como se estivessem servindo ao próprio Deus. Senhores, lembrem-se que há um Senhor sobre vocês. Toda a estrutura de suzerano e vassalo, de soberano e inferior, tudo isso é retratado à luz da Escritura por meio de uma forma de olhar para a família. Então, quando eu recebo uma ordem do meu esposo, é Cristo que está falando. Quando eu recebo uma ordem do meu pai, é Cristo que está me dando a ordem. Quando eu recebo uma ordem do meu patrão, é Deus que está falando comigo. Sempre a palavra ali é no Senhor, a expressão que se repete, no Senhor, no Senhor. Qual é o significado disso? É porque não é qualquer um que está me dando ordem. É o meu Deus. Não é um tirano que está me mandando fazer alguma coisa, é meu pai. É o meu esposo. Isso muda toda a perspectiva. Porque agora eu vou me submeter à autoridade, não por imposição, mas por honra. Não porque se eu não fizer, ele vai bater em mim. Mas é porque se eu fizer, ele vai se alegrar com a minha obediência. Essa é a perspectiva bíblica de obediência. O filho tem prazer em fazer o que o pai manda. É assim que nós olhamos para a autoridade. É assim que deve ser. A estrutura do livro de Deuteronômio nos ensina exatamente esse princípio. Exatamente esse princípio. Se a gente fosse dividir o livro inteiro, eu teria capítulo 1 ao capítulo 4, o histórico de Israel até aqui. Desde a saída do Egito até a chegada na porta da entrada da terra da promessa. Do capítulo 5 até o capítulo 26, nós temos a lei. E do capítulo 27 até o final, você tem bênçãos e maldições do pacto. É um livro pactual que tem por nome segunda lei, né, ou a lei renovada, mas ele segue exatamente essa estrutura. Por quê? Porque ele não vai falar da lei que está no capítulo 5, a partir do verso 6, nós vamos ver na semana que vem, sem antes falar do que Deus fez por esse povo. Ele não vai dar uma ordem sem primeiro lembrar quem está dando a ordem, o porquê que ele está dando a ordem. Então veja, capítulo 4, verso 44 diz assim: esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. É a lei que ele propôs. Aí veja, o verso seguinte, acompanhe na sua Bíblia, verso 45. São estes os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Leis, testemunhos, estatutos, juízos. Isso tudo são palavras sinônimas para falar daquilo que Deus fez com o povo. É o registro do que Deus fez na obra da redenção. Volte comigo agora para o capítulo 1 e veja como isso fica claro. Capítulo 1, verso 1. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto da Arabá, de fronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote e de Zaabe. Se eu lesse do verso 44 até o final do capítulo 44, do capítulo 4, vocês veriam que exatamente esse texto aqui. Veja, verso 2, jornada de 11 dias há desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Então, o que nós estamos lendo lá no final do capítulo 4, nada mais é do que o fechamento da primeira sessão, que vai do verso 1 do capítulo 1 até o final do capítulo 4. E o que é que está aqui composto nessa grande sessão?
o que Deus fez por Israel até agora. Então, antes de dar a lei, ele diz: eu tirei vocês do Egito, eu libertei o meu povo, eu carreguei o meu povo pelo deserto, eu dei maná ao meu povo, eu fiz cair cordonizes do céu, eu não deixei a roupa se desbotar, eu não deixei as sandálias se torarem, eu não deixei o sol fazer mal, eu não deixei o frio lhes fazer mal. Ou seja, eu cuidei de vocês, eu os libertei, eu os cuidei, eu os salvei. E é por conta disso que agora eu falo a minha lei. Volte lá comigo, capítulo 4. Depois que ele segue exatamente essa estrutura no final do capítulo 4, aí versos 1 do capítulo 5, chamou Moisés a todo Israel e disse: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos. Você compreendeu? Deus não vai dar uma ordem. Ele não vai dar uma ordem simplesmente a um servo. Ele vai dar uma ordem ao seu amigo. Ele vai dar uma ordem ao seu filho. Ele vai dar ordem à sua esposa. Então aqueles que ouvem a lei de Deus não podem ouvir e simplesmente se revoltar com essa lei e dizer: ah, como eu queria viver livre. Porque escravidão era o que eles viviam no Egito. Liberdade é o que eles estão vivendo agora. Toda essa linguagem de escravidão e libertação que vai ser transportado para o Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz que já não somos mais escravos em Cristo, ele está tomando daqui. Porque ninguém é livre se vive escravo do pecado. Agora, quando você vive livre do pecado, então você vive livre para cumprir os mandamentos do Senhor. Essa é a intenção do autor, em estruturar dessa maneira. Agora veja o contrário disso, como é que o mundo pensa. Abra comigo Salmo 2, por favor. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então há um sujeito no Salmo 1 que é o que ama a lei de Deus, que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas anda na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Lembrem, porque eu já falei aqui isso, que muito provavelmente Salmo 1 e Salmo 2, eles fazem parte do mesmo Salmo. Provavelmente era um único Salmo. E aí eu concordo também com um autor chamado Palmer Robertson, que ele diz que esses dois Salmos, eles não formam a introdução do primeiro livro dos Salmos, mas a introdução de todo o saltério. O Salmo 1 e o Salmo 2, que formam o mesmo Salmo, e foi dividido depois pelo editor. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Messias que está sendo apresentado no Salmo 1, que ama a lei de Deus, ele é contraposto no Salmo 2. Por quem? Veja o verso 1. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: o que é que eles dizem? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. A que ele está se referindo aqui? A todos os princípios da palavra de Deus. O ímpio olha para a lei de Deus e ele acha que ele está preso. E ele diz: vamos sacudir os nossos laços, vamos romper as algemas, vamos viver livres. O que é liberdade para um ímpio? Fazer o que dá no coração. O que é a verdadeira liberdade? Fazer o que o meu pai, o meu esposo, o meu Senhor mandam. Isso é liberdade. Isso é viver livre. Você percebe que há toda uma conspiração
né, do mundo contra o ungido. Quando eles dizem que é preciso atacar e destruir, não faz muito tempo isso, né? Uma audiência pública no Congresso Nacional, um pastor, entre aspas, de uma igreja, inclusive essa igreja de homossexuais, que aceitam até homossexuais, e ele próprio é homossexual, ele disse: só tem uma forma de a gente vencer essa batalha aqui contra o conservadorismo, é se nós derrubarmos os princípios da sociedade que estão baseados nos princípios judaico-cristãos. Aí você atina para uma coisa: o que é que esse sujeito está falando aí? Ele sabe do que ele está falando. Ele sabe o que ele está falando. Não adianta você ficar brigando com Deus. Você não vai brigar com Deus. Você tem que brigar com os princípios dele. O que é que ele colocou? Como é que é formada a sociedade ocidental no quesito moral e ética? Valores judaico-cristãos. E por que a gente deve continuar usando esse tipo de expressão judaico-cristão, se nós somos cristãos e não judeus? Interessante isso, porque os valores são judaico-cristãos mesmo. A gente deve perceber isso, porque eles vieram desde os judeus e passaram para o cristianismo, que é a religião judaica da nova aliança. Nós não somos uma nova religião, não pense isso. O cristianismo não é uma nova religião, é o judaísmo da nova aliança. Por isso que os valores são judaico-cristãos. Deus não inventou uma nova religião. A religião do Antigo Testamento, que era chamada religião judaica, passou a ser chamada cristianismo na nova aliança, por conta de todos os conceitos da nova aliança, que abandonou a cerimônia, a lei cerimonial do Antigo Testamento. Você entende? Por isso que eles têm tanto ódio da lei de Deus. Não é porque eles têm raiva da família tradicional, é porque eles têm raiva de tudo que é natural. Eles têm raiva de tudo que vem de Deus. E a única forma de mudar essa sociedade é você destruindo os valores da lei de Deus. Então o Salmo 2 ele representa justamente isso, a tentativa de libertação com os princípios desse mundo. E isso completamente é o contrário do que Deuteronômio está nos ensinando. Nós vamos ser livres enquanto estivermos livres para fazer a vontade do Senhor. E vamos ser escravos se não conseguirmos fazer aquilo que manda a lei do Senhor. Volta comigo, por favor, lá para Deuteronômio. Ele fala, no capítulo 4, 44 e 45, das leis, dos testemunhos, dos estatutos. E em seguida, ele passa a falar de vitórias militares. Veja, verso 46. Além do Jordão, no vale de fronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, dos reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol. Veja, tomaram a sua terra em possessão. Ou seja, eles venceram os seus inimigos. Vocês devem observar a minha lei por todos os benefícios da caminhada, mas não somente por isso. Por aquilo que eu fiz em relação aos seus inimigos. Eu destruí cada um dos seus inimigos. Ou seja, eu vos salvei graciosamente. Por que eu devo olhar para a lei e me submeter à lei de Deus? Porque Ele cuida da minha família, cuida da minha vida, e porque Ele me deu a vida. Ele me criou e me recriou em Cristo. Porque toda essa linguagem militar, bélica, onde eu venço o inimigo que estava à minha frente, que ele toma posse da terra, isso tem a ver com salvação. Então eu me submeto ao Deus que não só cuida da minha vida, mas me deu a vida.
e me recriou em Cristo. Somente por Deus ter nos criado, isso já infligia sobre nós uma lei. Lembre lá do Éden, preste atenção nisso, lembre do Éden. Quando Deus fez o homem e colocou no jardim, a primeira coisa que Deus falou para Adão e Eva foi a lei. Ele não chamou Adão e Eva para bater papo. Ele disse a Adão: guarde a minha lei, não coma do fruto. Se você não comer, você vive. Se você comer, você morre. Basicamente, essa era a lei dos 10 mandamentos dada a Adão. Porque ele criou. Quem cria tem autoridade. Você percebe isso? Por que meu pai manda em mim? Obviamente não em mim hoje, né? Mas antes de me casar. Mas por que meu pai mandava em mim? Porque ele me deu a vida. Porque minha mãe manda em mim. Primeiro porque Deus disse, né? E depois porque ele me deu a vida. Dar a vida pressupõe autoridade. Assim como vi primeiro também. Veja que Deus criou primeiro Adão e depois Eva. Isso serve de lei para toda a estrutura da revelação. Porque primeiro foi feito Adão e depois Eva, então Adão tem autoridade sobre Eva. Porque o pai deu a vida ao filho, então o pai tem autoridade sobre o filho, pai e mãe. E aí você entende, na criação Deus já revela essa estrutura de alguém que manda e alguém que obedece. Só que depois, na recriação, esses princípios estão sendo revistos lá em Deuteronômio. Porque eu matei os seus inimigos, e porque vocês iriam morrer no Egito, e eu dei vida a vocês, então vocês devem me obedecer. Criação e recriação. Veja o que é que ele vai dizer no prólogo dos 10 mandamentos, verso 6 do capítulo 5 de Deuteronômio. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Esse aqui vai ser o verso do próximo sermão. São 3 argumentos para que você obedeça a Deus. Primeiro, eu sou o Senhor, eu sou soberano. Eu sou teu Deus. Eu fiz pacto com esse povo e eu tirei da terra do Egito. O fato dele ter tirado esses homens da terra do Egito, ou seja, recriado por meio da morte do cordeiro, implica em lei, em submissão à lei. Não só porque ele criou, mas porque ele recriou. Isso prepara o coração do homem para obedecer à lei. E eu espero que esteja preparando o seu coração para ouvir a lei. Para não entender que a obediência é algo simplesmente imposto por Deus. Mas para entender que a obediência é um prazer. Alegrar o meu Deus é alegrar aquele que me tirou da terra do Egito, que venceu os meus inimigos, que me deu a terra da promessa, que me deu família, que sustenta a minha casa, que me fez voltar para o culto. É por isso, irmãos, que nós devemos obedecer a Deus. Pela imensidade da sua glória e da sua bondade. E não porque Ele manda simplesmente. Ou porque você vai apanhar. Eu preciso falar isso aqui com as crianças, com os filhos da aliança. Porque como pai e como mãe, vez por outra a gente tem que ameaçar. Olha, se você não fizer, você vai apanhar. Mas vocês não sabem como isso pesa no coração de um pai e de uma mãe. E você ter que ficar ameaçando. Se não fizer, vai apanhar. Ninguém quer fazer isso. Deus não fica toda hora. Se vocês não fizerem, eu vou disciplinar. Mas Ele diz quando é preciso. Agora eu devia olhar para os meus pais e dizer: meu Deus, esse homem sai de casa de manhã, só volta de noite, ou nem que trabalhe dentro de casa, mas trabalha o dia todinho para não deixar faltar nada para mim. Eu vou e desobedeço a ele. Isso é uma vergonha. Minha mãe cuida da minha casa, cuida de mim. Às vezes eu estou doente, ela fica de madrugada comigo. Aí ela me pede para fazer uma coisa, eu viro a cara e não faço.
Isso é uma vergonha. Você não deveria pensar nisso simplesmente como obrigação, mas como algo de honra. Não envergonhe os teus pais. Agora transfira isso para a sua vida espiritual. E você vai dormir e não fala com Deus. Um dia inteiro sem mencionar o nome de Deus. Vai dormir como um bicho. Minha avó dizia isso. Meu filho, você não é um bicho para dormir sem orar. É coisa de animal. Não fazer menção do seu Criador. Ele me salvou e Ele tem providenciado. Portanto, eu amo obedecê-lo. Então esse é o final do capítulo 4. Aí vem o capítulo 5. Observe o início do capítulo 5, verso 1. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis bem cumprirdes. Deixa eu explicar uma coisa aqui logo no início, né? Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe. Há um debate aqui a respeito do que é todo Israel. Sempre que fala todo na Bíblia, a gente tem que ter, né, uma certa cautela para entender o que é todo aqui no texto. Porque na prática, chamar todo Israel eram mais de 2 milhões de pessoas. Como é que chama todo Israel e fala? É um negócio meio complicado, né? Mas quando a gente volta para as inúmeras vezes que Moisés chamou todo Israel, muitas vezes o texto deixa claro que todo Israel ele chamava os chefes das tribos. Ele falava o chefe de cada tribo ou de cada clã e eles falavam para aquele seu povo. E a palavra que chegava ao povo era a palavra de Moisés, que veio de Deus. Daí a gente também percebeu o princípio da preservação na transmissão da palavra. Que alguns liberais, incrédulos, olham para a Bíblia e dizem: você não pode acreditar num texto como esse. Porque se for do jeito que vocês dizem aí, Deus falou um homem, muitas vezes, em muitas ocasiões, saiu falando por tradição oral, até que o texto foi escrito. Então, muito provavelmente, o texto que está aí não é o que foi falado lá atrás. Mas, para isso, você tem que pressupor que o Espírito Santo não tem poder para preservar todo esse processo. O Espírito Santo que tem poder para gerar o mundo, o Deus que tem poder para fazer todas as coisas e recriá-la em Cristo, não tem poder para preservar a sua palavra. É esse o pressuposto. Mas não é assim que eu devo entender. Chamou todo Israel, Ele falou a Moisés, Moisés falou ao chefe de cada tribo, e os chefes de cada tribo falaram à sua tribo, e o que chegou à tribo foi a palavra de Deus. Exatamente a mesma palavra de Deus. E aí, um segundo princípio, o congregar todo o povo. E aí é todo o povo mesmo. O comentarista diz assim: não havia ninguém tão grande que estivesse acima do mandamento, nem tão inferior que estivesse abaixo do conhecimento. A congregação de Israel era do menor ao maior, do filho ao avô, todos estavam juntos. E vocês percebem como é pesado num dia como hoje a gente ter essa igreja assim, né, multifacetada, em cima, embaixo, ali outro salão de lado com outras pessoas, e a gente não tem aqui uma parte da igreja que a gente passou a chamar agora de grupo de risco. Eu entendo os porquês, óbvio, mas agora os nossos idosos viraram um grupo que tem que ficar em casa. Tem que ser assim agora, não tem o que discutir. Mas a gente não pode achar que isso é o normal, que agora é melhor e mais seguro que o resto da vida nossos idosos fiquem em casa. Não podemos pensar dessa forma por um motivo. Eles fazem parte da congregação. E não só isso, eles são importantes para a congregação. Porque senão, como é que a gente vai
viver o que Paulo diz a título no capítulo 2. Que os homens mais velhos ensinem aos mais novos. Que as mulheres mais idosas ensinem às mais jovens. Como é que isso vai acontecer? Só quando toda a congregação está reunida para ouvir a lei do Senhor. Então, momentaneamente, a gente deve entender que é necessário. Mas não podemos achar que é a melhor coisa do mundo. Porque é preciso ter as pessoas mais velhas. É preciso encher essa igreja de pessoas com cabelo branco. Não porque ficaram com o cabelo branco mais rápido, mas porque realmente tem experiência para nos ajudar. É bom ver isso aqui. É bom saber que minha filha, ela vai ter alguém mais velho para conviver com ela. Porque é o contrário do pensamento hoje. Hoje a gente diz assim, eu quero que meus filhos tenham pessoas na igreja da mesma idade, que é para eles aprenderem juntos. Bote aí 10 jovens da mesma idade para aprender juntos. Só vão aprender a ruindade um do outro. Nada mais do que isso. Agora você bota uma pessoa mais experiente no meio deles. Eles vão aprender muita coisa. Essa é a beleza da igreja. Que é una, ou seja, um só povo e ao mesmo tempo é diversa. O jovem, o velho, o solteiro, o casado, todos estão juntos na congregação. E aí quando ele junta a congregação, veja o verso 1 ainda, ele diz, ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. A palavra em hebraico para ouvir e obedecer é exatamente o mesmo verbo. Exatamente o mesmo verbo. Que também não é diferente em português. Eu estava escutando um sermão nesse texto, que é dificílimo de você encontrar, inclusive, em Deuteronômio. E aí o pastor usou uma expressão muito interessante que a gente usa no dia a dia, né? Para dizer que o menino é desobediente, a gente diz que o menino é mal ouvido, né? Isso é um menino mal ouvido. Mas por que mal ouvido? Porque eu falo, ele não ouve. Ele ouve mal, por isso que ele é mal ouvido. E isso não é que ele não ouve, não é que ele é surdo, é porque ele ouve e não dá ouvidos. O que Deus está falando aqui é, o que eu vou falar para vocês, ouçam e deem ouvidos, obedeçam. Não adianta você só ouvir. Tiago vai dizer, não sejais simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque se vocês só ouvirem, que benefício tem nisso para vocês? Mas vocês devem ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. O segundo ponto aqui desse versículo é, eu falo aos ouvidos, ou seja, eu falo especificamente ao coração de vocês. Ou seja, Deus fala a todos a lei. A lei é para todo mundo. Quando você vê, por exemplo, o Congresso Nacional promulgando alguma lei que tem princípios na palavra de Deus, por exemplo, como prender um assassino, ainda que não tenha um princípio completo, que deveria ser pena capital, mas quando ele pune o assassino, é porque o ímpio ainda está, de alguma forma, se submetendo à lei. Deus falou a ele. Mas aqui ele está falando aos ouvidos, é como se ele falasse diretamente ao teu ouvido. Olhe comigo, por favor, como Cristo faz isso. Mateus capítulo 5. Abra comigo no Evangelho. Vendo Jesus, verso 1, as multidões, subiu ao monte como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo...
O texto começa dizendo que havia multidão, mas ele não fala multidão, ele fala aos seus discípulos. A lei, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, que é a lei da nova aliança, né, uma explicação da lei à luz da nova aliança, ela não vai ser falada simplesmente a todo mundo. Ele fala a todo mundo, mas ele ensina os seus filhos. Isso sempre é muito claro, mas eu entendo que hoje é mais claro ainda. Porque nós colocamos alguns princípios aqui para o retorno. Como nós só temos hoje aqui 76 lugares, né, para uma igreja de quase 100 pessoas, ter retirado o grupo de risco, algumas pessoas que acabaram adoecendo essa semana, tiveram alguns sintomas, não vieram, nós não teríamos condições nenhuma de receber visitantes, a não ser 2 ou 4, que a gente colocou algumas cadeiras ali em cima. Por que isso? Porque primeiro você tem que dar prioridade aos que são já discípulos, aos que já caminham com o Senhor, porque Deus vai falar a vocês. O privilégio é muito grande. Deus não fala à multidão, Deus fala aos seus filhos, e Ele escolheu você para estar aqui. Então esse princípio do texto de alguma forma está sendo com mais ênfase evidenciado hoje. Ele falou aos teus ouvidos, ouvi o que diz o Senhor. Voltando lá para Deuteronômio 4, já nos encaminhando para a última parte do texto, ele diz: o Senhor nosso Deus, verso 2 do capítulo 5, o Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco, no monte no meio do fogo. Eu entendo que essa é a parte mais complexa do texto, né, onde tem muito debate. Por quê? Primeiro ele diz que a forma de falar foi pactual. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. E aqui você pode confundir porque a lei foi dada no Sinai. E aqui ele fala de Horebe. Mas você tem que entender que é uma cadeia de montes, que ora é chamada Sinai, ora é chamada Horebe. Então não há divergência, é só a forma de tratar com aquela cadeia de montes. Foi feita ali uma aliança quando a lei foi entregue. Só que ele diz no verso 3, acompanhe na sua Bíblia: não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Eu li alguns comentários. Uns foram menos específicos e um foi o mais específico em explicar esse texto. Não por coincidência foi João Calvino, que era um mestre em exegese. Por quê? Qual é a divergência que há aqui? Como assim? Deus não fez aliança com os nossos pais, mas fez conosco. Se Ele fez com nossos pais, nós sabemos disso. O que é isso que está sendo tratado aqui? Aí Calvino diz: primeiro você tem que entender aqui quem são os pais no texto, porque vai fazer toda a diferença. Boa parte dos comentaristas vão pensar que os pais são Abraão, Isaque e Jacó. Aí vão partir por uma linha de pensamento que vai diferenciar o pacto de Deus com Abraão, Isaque e Jacó como sendo o pacto da graça, e o pacto feito aqui com Moisés e com esse povo como pacto mosaico, ou seja, pacto da lei. E aí distinguindo graça e lei. Aí você acabou com o evangelho, né? Essas coisas não se separam, essas coisas andam juntas. Aí Calvino diz: veja só, não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, e sim conosco. Aí agora, qual é o contraponto? Os pais e nós. Veja, final do verso 3. Todos os que hoje aqui estamos vivos. Quem somos nós? Os que estão vivos. Quem são os nossos pais? Os que morreram. Ponto de Calvino esse aqui. Não foi com os que morreram, foi conosco que ele fez a aliança. Ele não está se referindo a Abraão, Isaque e Jacó. Ele está se referindo àqueles que saíram do Egito e morreram pelo caminho.
É essa a distinção. E ele continua argumentando: face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor. Qual é o final do argumento de João Calvino? A distinção da aliança que foi feita com aquele povo que saiu do Egito. Para essa diz respeito à clareza da revelação. Não é uma nova aliança, mas é uma aliança mais clara. Tem mais luz sobre a revelação. Eu vou tentar ilustrar isso com textos que são mais claros, certo? Isso é uma regra hermenêutica. Um texto obscuro, ele é explicado por textos que são mais claros. E a gente vai para o Novo Testamento, que é bem mais claro. Mateus capítulo 13, verso 36. Abra comigo, por favor. Nós vamos seguir aqui uma sequência, certo? Mateus 13, 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu. Ele passa a explicar. Então veja, o primeiro texto aqui, que está sendo citado no Novo Testamento, é para mostrar que havia um olhar específico de Cristo para o ensino dos discípulos, que era diferente do olhar do ensino geral. Isso a gente já viu. Agora Lucas capítulo 10, mesmo sentido ainda. Lucas 10, 23. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, veja agora o primeiro princípio que vai se unir ao segundo princípio: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Ele está explicando particularmente aos ouvidos dos seus discípulos, e ele diz: vocês são mais bem-aventurados hoje do que os que não viram. Os que estão vendo são mais bem-aventurados dos que não viram. Ou seja, quando você está numa linha cronológica aqui da revelação, quanto mais revelação você tem, ou seja, quanto mais próximo de Cristo você está, mais bem-aventurado você é. Você tem mais revelação. Isso é uma bênção maior, porque Deus está falando com você particularmente, e Ele está te revelando coisas que não revelou aos teus pais. E para mim o texto vai deixar isso mais claro. Hebreus capítulo 1. Verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Veja, o início da carta aos Hebreus é: havendo Deus outrora falado aos pais por meio dos profetas, hoje Ele fala pelo Filho. Ele está falando aqui da excelência, da maior excelência da revelação hoje do que era anteriormente. Ou seja, você tem mais revelação no Novo Testamento, é mais clara do que tinha no Antigo. Então nós somos mais bem-aventurados do que eles. O pacto da nova aliança é superior da antiga aliança. Deus não fez esse pacto com eles como fez conosco. Você entendeu agora a forma de expressar? E isso tem consequência. Capítulo 2 da carta aos Hebreus, veja. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Que razão? Porque nós temos mais revelação do que eles tinham.
porque o nosso pacto é superior em revelação ao da antiga aliança, então muito maiores são as nossas responsabilidades. Muito maiores são as nossas responsabilidades. Por isso, muito mais é requerido de nós do que é requerido do povo da antiga aliança. A marca daqueles que compreenderam bem a doutrina bíblica não é dar aula de teologia. A marca é viver a teologia que aprendeu. Tem pessoas, irmãos, que elas têm tanto assim de teologia, elas chegaram ontem na igreja, elas mal botaram os pés na igreja, mas com aquele pouquinho de teologia que eles aprenderam, a vida deles mudou completamente. E tem pessoas que têm bibliotecas de livros, que leem, e leem mais, e você vê quando ele abre a boca, mas se isso não for atrelado a uma vida, não tem sentido. Não tem sentido nenhum. O nosso tempo é um tempo onde as pessoas têm muito apreço pelos livros, aparentemente. Você viu nas lives, né? Todo pregador que se preze tinha pelo menos 200 livros nas suas costas. O pessoal começou a chamar de fundo intelectual. E aquele fundo ali, muitos compraram, né, um aparato de papelão com imagem de livros que era para dar imponência à pregação. Não serve de nada. Livro que não é lido não serve de nada. Livro que é lido, né, para nos levar à santificação e não nos santifica, não serve de nada. É preciso entender que não há dissociação entre doutrina e santificação. Se a gente voltasse para Atos 2, que é um texto que já foi exposto aqui, você lê o início de Atos 2 e a descida do Espírito Santo sobre a igreja. O final de Atos 2, que é muito conhecido, os irmãos andavam juntos, vendiam suas propriedades, partiam pão, diz assim, e viviam na doutrina dos apóstolos. A descida do Espírito Santo e a doutrina. Não existe dissociação de uma coisa ou de outra. Não, aqui na nossa igreja o Espírito Santo tem total liberdade. Aí chega na hora da pregação, não tem pregação. É só grito e repetição de jargão. Isso não é a doutrina dos apóstolos. Também não é o Espírito Santo. Porque se fosse o Espírito, teria doutrina. E se tem doutrina, tem santificação. E Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, diz: Bendito nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e que nele nos predestinou. Aí qual é a marca da predestinação? Para que vivamos uma vida santa e irrepreensível. A doutrina que ele está aplicando ali, de Deus, por meio de Cristo e do Espírito Santo, só tem uma evidência: santificação, obediência. Se tem doutrina, tem que ter santificação. E se tem santificação, tem que proceder da doutrina. Voltando lá para o texto, a última parte do texto, ele diz: face a face falou o Senhor conosco no monte, do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé, entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra, porque temestes o fogo e não subistes ao monte. Ele está se referindo aqui ao final de Êxodo 20,
Quando Deus começou a falar em trovões e relâmpagos, e o povo disse: não fale Deus conosco, mas fale tu conosco. E aí Moisés, ficou o povo, Moisés e Deus. Ele disse: face a face eu falei com vocês. Face a face aqui não é Deus mostrou o seu rosto, porque ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. Mas é face a face, é diretamente, sem precisar de ter muita, né? Você não precisa de muitas pessoas para falar comigo. Eu falo com vocês face a face, vocês têm acesso a mim. Mas não é diretamente, simplesmente. É por meio de um mediador. Exatamente a mesma estrutura do Novo Testamento. Deus fala conosco nessa manhã, face a face, como quem fala aos seus amigos. Mas Ele faz isso por meio do mediador, que é Jesus Cristo. Ele fala por meio de Cristo, a sua santa lei, com um objetivo: para que vocês ouçam, aprendam e pratiquem. Se sairmos daqui hoje compreendendo como é que se dá a revelação de Deus, que Ele fala por meio do profeta, o profeta fala ao povo a mesma palavra do Senhor, que Ele fala diretamente aos seus discípulos como não fala ao mundo, que a lei é para todos, mas objetivamente para os seus filhos, que Ele nos salvou e por isso nós devemos obediência. Se você aprendeu tudo isso, e quando sair por aquela porta, nada mudar, você perdeu seu tempo. Aqueles que me amam, obedecem os meus mandamentos. E aqueles que não me conhecem, não podem obedecer os meus mandamentos. Quando você for evangelizar alguém, lembre-se desse princípio: comece pela lei, mas não pare na lei. Se você pregar a lei para uma pessoa não convertida e mostrar que ela é pecador e parar por ali, você acabou com a vida dela, porque ela vai sair desesperada. Mas você tem que mostrar a lei e apontar para Cristo. Porque das duas, uma: ou o sujeito vai perceber que realmente não tem como obedecer a lei e vai se frustrar, ou ele vai partir para ser espírita, católico romano, ou qualquer uma dessas religiões que ensina a salvação pelas obras, porque ele acha que pode obedecer sem Cristo. Nós obedecemos por conta de Cristo, por conta da libertação, e isso fazemos com prazer no nosso coração. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.